Fala rapaziada, hoje eu vou trazer a atualização de algumas das nossas pools. Então a última montada mais recente foi aqui Ethereum com Wave, tem pouco mais de 24 horas, né? Já temos aqui $1 para coletar. Vou falar um pouquinho das pools que estão aqui na VFET, basicamente Ethereum com SDC. E vou falar também um pouquinho da nossa pool de SUI com SDC, que ela ainda está aqui no range, né? Eu tinha montado de 2,40 até $4, então volta e meia. SUI está passando de $4, mas nesse momento está abaixo, a gente está no range novamente, com mais $4 aqui. Então eu vou mostrar quanto é cada uma dessas pools aqui, elas estão rendendo. Começando pela pool mais recente, que eu postei no vídeo de ontem, né? Aave com Ethereum. Vamos olhar os dados dela aqui no Revert. Vou dar um refresh. Então vamos lá. Olhando aqui em referência ao USD, a gente está negativo, né? APR de menos 235, um divergência loss aqui de $4. O que isso significa? Significa que a nossa liquidez aqui ela está $4 menor do que ela estaria. Eu fiz a pool exatamente há 24 horas, né? Um dia atrás, com $454. Então, nesse momento, $4 a menos na liquidez. Porém, se a gente comparar aqui ao hold, que é exatamente esse investimento aqui, né? 0.078 Ethereum e 1.09 Aave, foi o que eu investi. Eram tokens que eu já tinha. Então, comparado ao hold, se eu não tivesse montado essa pool e tivesse segurado aqui esses tokens separado, eu teria 4 centavos a mais do que eu tenho na liquidez. E nesse um dia, né, a gente gerou aqui $1 em taxa. Então, comparado ao hold, comparado a manter esses tokens parados, que era onde eles estavam, né, eles estavam como supply na Aave, a gente tem aqui um lucro de 98 centavos. Por quê? Porque é 1.02 menos o divergence loss, que dá uma PR aqui de 78%. Então, muito bacana. A gente vê que Ethereum e Aave realmente estão bem correlacionados, principalmente nas últimas semanas, né? A gente consegue ver o gráfico dessa pool aqui no DEX Screener. Então, aqui está o gráfico somente do token Aave. Para a gente ver Aave sobre Ethereum, tem que colocar aqui, clicar em Ethereum. Então, agora a gente está vendo o gráfico de Aave por Ethereum. Eu quero ver Ethereum por Aave, né? Então, a gente tem que vir aqui, inverter esse par para conseguir ver o gráfico do jeito que eu prefiro. Agora eu vou tirar aqui de 15 minutos, vou colocar no gráfico de 4 horas. Então a gente vê que no dia de hoje, com toda a volatilidade que o mercado teve, né? Teve bastante volatilidade. Estou gravando quinta-feira, 11 da noite. Então a gente teve aqui uma variação de 11 até 11,49. 3% de variação no nosso gráfico do preço de Ethereum sobre Aave. E o nosso range está bem largo, né? Nosso range está aqui de 9,6 até 13,03. Ou seja, a gente tem condição de ficar bastante tempo aqui no range, a não ser, obviamente, se acontecer alguma coisa mais crítica com algum dos dois tokens, né? Se descolar muito, se um dos dois cair muito, ou se um dos dois subir muito. Então, se isso acontecer, a gente sempre sai no token que menos se valorizou na pool, né? Então, isso é uma coisa que você tem que estar ciente quando você monta a sua pool. Se o Ethereum disparar, a gente acaba saindo no token Aave. Se o Ethereum derreter, ou seja, perder valor, a gente acaba saindo em Ethereum. Então é assim que funciona uma pool quando o par são de dois tokens voláteis, né? Diferente de uma pool aqui, por exemplo, de Ethereum com SDC. Então essa pool nossa aqui, ela já está há 4 dias e meio no range, né? Na verdade, há 4,5 dias que eu fiz a última coleta. Então a gente consegue ver aqui quanto que ela está rendendo, né? 3,69 dividido por 316 vezes 100. Isso aqui dividido por 4,5 para saber por dia, vezes 30 para saber no mês, rendendo aqui aproximadamente 7, 8, 9% ao mês. O APR aqui, ele varia, né? Às vezes está 50, às vezes está 100, às vezes está 150, de acordo com o volume do momento. Mas tá bacana, tá rendendo bem e com range bem largo, né? Aqui de 2.240 até 2.970. Então, enquanto o Ethereum se mantiver aqui nesse range, a gente vai estar gerando a nossa taxa e com esses APRs bem elevados, né? Então, minha posição também é bem tranquila e se sair aqui 100% em Ethereum, eu posso desmontar a pool ou deixar ela aberta como eu deixei durante quase 2 meses, que depois, eventualmente, ela volta ao range, né? Que realmente foi o que aconteceu. Falando aqui em voltar ao range
Nossa pool de USDC com Bitcoin chegou a voltar para o range algumas vezes hoje, algumas vezes ontem, né? Nosso range superior está em 102 mil e pouquinho. Então o Bitcoin chegou a perder esse valor. Então a gente entrou, gerou mais um pouquinho de taxa. Novamente, estamos em dólar. Então amanhã eu vou desmontar essa posição, vou segurar esse caixa e vou procurar outra oportunidade, né? Ou vou guardar ele, rentabilizar o caixa, talvez em alguma pool de stablecoin, ou posso utilizar ele para fazer algum trade de curto prazo mais especulativo, né? Obviamente, sempre com stop bem delimitado para saber, para eu entrar na posição sabendo quanto eu estou disposto a perder. Seja num trade de Bitcoin, de Solana, de Ethereum, de qualquer outra cripto que você se sinta confortável tradando. A nossa outra pool aqui, que está no range, é a pool de SUI com USDC aqui na Cetus. Essa pool ela foi montada há 21 dias atrás. Foi mais ou menos nessa região aqui que a gente montou a nossa pool de SUI, né? Eu comentei que eu iria montar depois dessa alta aqui, porque era um token que eu vinha acumulando na queda, né? Então eu comprei, seja fazendo pool aqui na queda, ou seja, comprar um pouco para hold enquanto ele caía. E quando ele se valorizou aqui 50%, 60%, 70%, eu resolvi montar uma pool para ir realizando lucro, ou se caso ele voltasse a cair, a gente iria recomprar nossas SUIs mais baratas utilizando as próprias SUI. Então aqui montei o range, foi de 2,40 até 4,05, 2,40 aqui 4,05, né? Você consegue ver que a gente chegou a sair do range há alguns dias. Agora estamos aqui próximo da faixa superior, próximo de sair 100% em dólar. Mas como eu disse, não tem problema, porque eu estou no lucro com esses tokens e a ideia era só realizar um pouco desse lucro, né? Vou repetir o que eu falei quando eu montei a pool. Não aconselharia ninguém a montar essa pool de SUI agora. O token ele está esticado, né? Desde o fundo aqui chegou a subir 130%. Então, assim, interessante esperar uma correção, seja ela aqui 0,32 de FIBO, talvez 3,30, para você montar a pool num time melhor, né? Para você também conseguir colher, além das taxas, uma eventual aqui valorização do token. Foi o que eu fiz. Como eu montei a pool por aqui, a gente coletou taxa mais valorização na liquidez. Aqui, por exemplo, a gente vê aqui 4 dólares e 35 para coletar. Se a gente fazer 4,35 dividido por 79, foi quanto que a gente investiu nessa pool, vezes 100, dividido por 21 dias, vezes 30 no mês. Está dando aqui também quase 8%, uma pool aqui de SUI com um range bem largo, né? Então aqui realmente está com 65% de largura. Então se você quiser uma pool mais arrojada, você pode apertar aqui o seu range, que vai gerar muito mais taxa, né? E aqui no gráfico do Bitcoin, a gente está naquela indecisão, né? Aqui na região entre os 101 mil até 105. Eu particularmente acho interessante aqui, em vez de comprar, pensar em vendas, né? Seja no par USDT, seja no Inverse, que é colocando o próprio Bitcoin como garantia, mas pensar em se proteger de alguma maneira, né? Não acho que é o momento ideal para comprar agora. Se for comprar, prefiro esperar, né? Esperar ele romper aqui, retestar e aí sim, na volta, talvez comprar. Aí, como eu comentei, você pode dessa maneira especular num trade, né, com stop, do que simplesmente fazer uma compra forte aqui agora e o Bitcoin não sustentar essa alta, realmente não conseguir ultrapassar essa região aqui de all-time high, cair novamente, né? Até por isso, como eu comentei no último vídeo ou no penúltimo, eu não estou pegando todo aquele meu capital e remontando a minha pool para cima com o Bitcoin, porque eu não sei se ele realmente vai romper de vez ou não. Então, nesse momento, eu prefiro aguardar com aquele caixa, rentabilizar ele em algum local até o Bitcoin se decidir aqui no movimento dele, se ele vai ou racha, né? Se ele realmente for aqui de vez, eu perco um movimentinho aqui de alta de que 5%, mas posso comprar depois com bem menos risco, né? Posso vir, posso esperar ele romper de vez, voltar, aí sim a gente faz uma compra com stop aqui abaixo, a gente pode surfar a alta, não só no Bitcoin, né? Mas se ele fazer esse movimento aqui, a maioria dos altcoins vão explodir. Solana, Ethereum. E desse jeito a gente vai seguindo a nossa estratégia. Ah, inclusive, não falei aqui no canal aberto, né? Saiu airdrop da Camino. Então quem utilizava essa conta aqui só tinha 160 mil pontos. Eu utilizo ela há menos tempo. Então veio bem pouquinho. Mas se você utiliza a Camino há mais tempo, deve ter visto que você vai conseguir claimar alguns tokens Camino
ainda esse mês, né? Então, interessante, um dinheirinho aí grátis só por usar a plataforma que realmente é boa. E eles já falaram que vai ter uma próxima season. Então, a Season 4, se você não faz questões dos seus tokens caminhando, coloca em stake, você vai ganhando mais pontos para a próxima Season, Season 4. Então, eu estava comentando ali, se Bitcoin fizesse aquele movimento, né, de romper com força ali, depois retestasse e continuasse a sua alta, eu vou seguir a estratégia aqui na Solana, que a gente está fazendo sempre uma proporção de caixa e uma proporção do ativo volátil. Se ele continuar subindo, eu vou vendendo, eu vou jogando aqui para caixa, um caixa que está rendendo aqui a 6%. Ó, tem para coletar aqui 1,44 mais 33 centavos, 2 dólares. Então, aos poucos, isso vai somando. E quanto mais a gente coloca como supply, mais vai rendendo aqui, né? E aqui é aquele esquema. Você pode pegar dólar para fazer uma pool, para fazer um trade. O que você não pode é ser liquidado, né? Aqui nesse momento a gente está com um LTV de 27%, long to value. Ou seja, a nossa dívida representa 27% do que a gente tem aqui como supply, que é 2.960 dólares. Então talvez também esteja num momento bacana para você pensar nesse tipo de estratégia, né? Onde você coloca o seu ativo que você acredita que ele vai se valorizar como garantia e pode trabalhar com outro capital sem ter que pensar numa pool, por exemplo, em permanente loss, numa pool com dólar. Então, uma estratégia que eu fiz muito também para acumular Solana e estou pensando em voltar a fazer ela agora. E se você curte DeFi e quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para montar a sua primeira pool, tirar dúvida com o pessoal, tirar dúvida comigo, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.